Capítulo 88. Usuário de magia da Era dos Deuses. Sem nenhum aviso, o raio branco subitamente caiu dos céus. A luz atingiu Hajime com uma sincronia perfeita, exatamente quando ele estava a ponto de eliminar a última serpente de magma. Assim, o garoto foi engolido por uma tempestade destrutiva que carregava calor e impacto ferozes. Yui a Hajime. O grito de Yui ecoou. Um pouco afastadas de Hajime, Shia e Tio só podiam observar Hajime sendo engolido pelo raio, e recuperaram seus sentidos quando elas escutaram o grito doloroso de Yui, algo que elas nunca ouviram desde que a conheceram. Caindo bem acima de Hajime, o raio também engoliu a última serpente de magma e atingiu o mar escaldante, explodindo grandiosamente os arredores e temporariamente revelando o fundo do oceano de magma. O raio continuou perfurando o mar de magma por um tempo, mas gradualmente ficou mais e mais fino antes de finalmente desaparecer como se estivesse se fundindo com o ar. Yui, que desesperadamente pulou para onde Hajime estava, viu ele aparecer de dentro da luz que desaparecia e flutuar no ar, embora ele estivesse surrado. Contudo, cruzando seus braços para proteger seu peito e rosto, Hajime imediatamente perdeu seu equilíbrio e começou a cair na direção do agitado mar de magma por causa do impacto do raio. Yui Kaga. Elevar. Pensando que Hajime tinha perdido sua consciência, Yui usou magia para impedir a queda dele. Usando esta oportunidade, ela abraçou Hajime e eles aterrissaram em um apoio próximo. Yui Kaga. Hajime. Hajime. Preocupação máxima podia ser vista no rosto de Yui enquanto ela fazia Hajime beber a água sagrada que segurava. A condição de Hajime era muito terrível. Seu braço direito estava tão queimado que até o osso podia ser visto, enquanto seu braço artificial estava derretido parcialmente. Seu tapa-olho foi arrebentado e sangue continuava a escorrer da profunda ferida em sua bochecha. Além disso, seu abdômen estava preto, carbonizado. Mesmo assim, como prova de seu crescimento, seus órgãos internos não foram danificados. Naquele momento, no momento que o raio estava a ponto de engolir Hajime, ele girou seu corpo para encarar o ataque e usou fortalecimento concentrado e atribuir força, derivações de Vajra. Graças a isso, sua cabeça foi protegida pelo reforço de seu braço artificial, enquanto seu coração e pulmões foram salvos por seu braço direito e Donner. A roupa ao redor de sua barriga, feita do couro de uma fera mágica especial, teve sua defesa aumentada ainda mais com o atribuir força. E o próprio Hajime tinha uma resistência normal contra magias, então não havia perigo para sua vida. Porém, Yui NH, a recuperação está lenta demais. Aparentemente, com Yui murmurando irritada, a recuperação da água sagrada não avançou muito. Assim, ela cerrou seus dentes. Anteriormente, Hajime foi queimado e desmaiou depois de receber o ataque de um raio para proteger Yui durante a luta contra a Hidra no desafio final do Grande Calabouço Orcuzum. Dessa forma, Yui não queria ver essa cena mais uma vez, e ela jurou jamais permitir que Hajime passasse por isso de novo. Contudo, o espetáculo do rapaz sendo engolido pelo raio e desmoronando indefeso era a exata reprodução do evento daquela vez. Isso fez com que o rosto de Yui, normalmente sem expressões, se contorcesse com arrependimento. E nesse momento, Tio é tola. Acima de ti, Tio avisou e ao mesmo tempo inúmeros clarões surgiram. Essas eram versões menores do raio. Cada um tinha o poder e a escala de 1/10 do ataque anterior, mas cada luz da morte poderia certamente destruir o corpo de seu alvo. No entanto, Yui não notou os clarões se aproximando do alto porque ela estava ocupada fazendo Hajime beber o segundo frasco de água sagrada. Era uma situação onde a magia de Yui não poderia ser usada a tempo, já que ela só tinha olhado para cima por causa do aviso. Em mais 3 segundos, não em 1 segundo. No momento em que o ataque pareceu se expandir, Yui desesperadamente construiu uma defesa mágica em sua mente. Tio, não vou permitir. Tormenta do vazio. Tio ganhou mais alguns segundos para Yui. Tormenta do vazio era uma magia do vento defensiva. A parede de ar comprimido recebeu a chuva mortal. A barreira de vento entortou imensamente no momento do impacto. Normalmente, o ataque teria sido defletido, mas não havia forma de fazer isso. Os mini-raios caindo um após o outro fizeram o ar guinchar. O tempo que ela poderia interceptá-los era realmente de apenas poucos segundos. Contudo, isso foi o bastante. Yui é interrupção divina. A defesa mágica de Yui foi ativada.
Normalmente, ela usaria a calamidade absoluta, mas o pequeno intervalo de tempo para ativar a magia não seria suficiente, apesar de ela ter ficado mais competente em utilizá-la. Era devido ao tempo necessário para construir e ativar a magia da gravidade, tempo que não poderia ser comparado ao de magias de outros atributos. Assim, ela decidiu usar Interrupção Divina, a melhor magia defensiva que ela podia ativar imediatamente. Uma barreira de luz que brilhava intensamente apareceu diante da mão esticada de Yui, cobrindo a garota e o inconsciente Hajime em uma semisfera. Além disso, a tormenta do vazio ativada por Tio finalmente foi incapaz de resistir à tempestade de mini-raios, e se partiu, acompanhada pelo som do ar sendo rasgado. Ao mesmo tempo, a torrente de destruição imparável se chocou com a barreira de luz abaixo dela. Voou Osai. A enorme pressão que parecia uma cachoeira não aniquilou Hajime e Yui, mas continuou a atacá-los. A interrupção divina de Yui se rachou. Julgando que a situação pioraria depois de receber mais força do que tinha imaginado, Yui transformou a barreira que cobria todos os seus arredores em um escudo que só cobria o que estava acima de sua cabeça no meio de sua ativação. A força aumentou inversamente a escala que ela cobria. As imediações foram destruídas pelos mini-raios e partes dos pontos de apoio, excluindo o apoio onde estavam Yui e Hajime, já tinham afundado no mar de magma. Esses mini-raios teimosamente tinham Hajime como alvo, eles nem mesmo caíam nos pontos próximos, onde Shia e Tio estavam. Entretanto, Shia e Tio foram forçadas a ficar onde estavam porque o poder e a densidade da barragem dos mini-raios era muito anormal. Shia, Hajime-san. Hajime-san. Tio, se acalme, Shia. Tu morrerás se deixares a proteção desta. Shia, mas Hajime-san está. Tio desesperadamente advertiu Shia, que tentou disparar na direção da infinidade de mini-raios com olhos cheios de lágrimas enquanto movia o escudo de vento rodopiante. Tio também estava preocupada com Hajime. Ela entendia quão doloroso era para Shia. Entretanto, elas não poderiam se mover de forma indefesa com a versão minimizada do ataque que feriu severamente Hajime, e tinham o efeito de enfraquecer a taxa de recuperação da água sagrada. Agarrando Shia pela nuca, Tio desesperadamente evitou as luzes ameaçadoras. Depois de 10 segundos, ou quem sabe 1 minuto, a tempestade de raios que parecia continuar pela eternidade, caiu com particular intensidade, e o fim finalmente pôde ser visto. O ambiente estava em uma condição miserável, e fumaça branca estava surgindo de vários pontos. Yui e Tio esgotaram seus poderes mágicos. Ofegando, elas se recarregaram usando o poder mágico estocado dentro do conjunto de cristais mágicos, e ao mesmo tempo a voz de um homem, que era um misto de espanto e admiração, surgiu do alto. Uma força que não pode ser ignorada. Certamente foi o certo emboscá-los aqui. Vocês são todos perigosos demais. Especialmente aquele homem. Yui e as garotas olharam para cima, na direção do teto, de onde a voz surgia. Em seguida, seus olhos se arregalaram com espanto. Quanto ao motivo, vários dragões, e um dragão gigante e completamente branco que não podia ser comparado ao resto do grupo, estavam voando, e havia um homem com cabelo vermelho, pele escura e orelhas levemente pontudas, um homem da raça dos demônios, nas costas do dragão branco. Homem para o sopro do meu dragão branco ser incapaz de matá-lo. E além disso, ele tem poderosas armas desconhecidas não descritas no relatório. Essas mulheres também. É realmente inacreditável para vocês não serem exterminadas com um bombardeio de 50 dragões de cinzas. Vocês, mas o que são vocês? Quantas magias da Era dos Deuses você obtiveram? O homem estava encarando do alto com olhos dourados ameaçadores, parecidos com os de Tio. Ele fez essa pergunta enquanto se mantinha atento com Yui e as outras que o encararam de volta. Ele pensava que o poder de Yui e as garotas vinha das magias da Era dos Deuses dos Grandes Calabouço. Hajime, antes de nos questionar, que tal se apresentar primeiro? A raça dos demônios não tem educação? Aquele que respondeu o homem da raça dos demônios era o anteriormente inconsciente Hajime. O homem da raça dos demônios franziu o senho. Entretanto, as vozes de Yui e as garotas apareceram antes do homem abrir sua boca. Yui a Hajime. Shia, Hajime-san. Tio, tu estás bem? Mestre. De alguma forma, Hajime ergueu a metade superior de seu corpo, mas ele mais uma vez caiu porque seu ferimento era realmente severo. Yui prontamente o ajudou enquanto Shia e Tio pulavam para um ponto próximo de onde Hajime estava, preocupadas. Hajime sorriu para dizer a Yui e as garotas, que estavam olhando com apreensão, que ele estava bem, e se levantou sozinho. No entanto, ele não estava em uma condição onde seria capaz de lutar imediatamente. Isso estava evidente por sua testa encharcada de suor devido às fortes dores que ele sentia. Mesmo assim, Hajime moveu seu olhar de Yui e as garotas para o homem da raça dos demônios no alto, e mostrou seu sorriso destemido.
Homem, não há necessidade para me apresentar para aqueles que logo morrerão. Hajime, e eu concordo. Eu só estava perguntando porque isso é o normal a se fazer. Eu também não estou interessado, então não se incomode com isso. A propósito, como está o braço do seu amigo? Hajime perguntou com sarcasmo para ganhar um pouco de tempo para sua recuperação. O homem da raça dos demônios falou o relatório, e emboscada, então Hajime se lembrou do indivíduo da raça dos demônios que estava coordenando o ataque contra a cidade de Ur, cujo braço foi destruído, mas conseguiu escapar com vida. 2? Assim, a informação dele deve ter vindo dessa pessoa. Com suas sobrancelhas se contorcendo por um instante, o homem da raça dos demônios respondeu com um tom um pouco mais baixo do de antes. Homem, eu mudei de ideia. Marque este meu nome em sua carne e ossos. Meu nome é Fred Baguar, um apóstolo de Deus que trará a punição divina para os hereges. Hajime, apóstolo de Deus, entendo. Que exagerado. Você tem permissão para se apresentar assim porque obteve a magia da Era dos Deuses? Não é o tipo de magia que controla feras mágicas, correto? Apesar das feras mágicas dispararem os raios, elas pareciam fazer isso por vontade própria. Portanto, deve ser uma magia que cria feras mágicas, não é? Logicamente, aqueles que podem criar um exército incomparável podem se apresentar como apóstolos de Deus. Fred, é isso mesmo. Pois Aruvu-sama, que obteve os poderes de Deus, me disse diretamente meu apóstolo. Dessa forma, todo o meu ser está devotado em realizar o desejo de meu mestre. Assim, eu vou usar tudo de mim para negar vocês, cujas existências só serão um obstáculo. Lembrando muito Ishar da Igreja dos Santos, o homem da raça dos demônios, Fred Baguar, estava negando a existência do grupo de Hajime diante deles. Porém, Hajime riu com audácia dessa negação feroz. Apesar de sua taxa de recuperação estar lenta, Hajime usou recuperação, habilidade derivada da conversão de poder mágico, para trocar seu poder mágico por recuperação e seu sangramento parou. Embora ele não pudesse usar seu braço esquerdo, era possível para ele usar seu braço direito, mesmo que o osso ainda pudesse ser visto. Hajime se empolgou, eu ainda posso lutar. Hajime, essa frase é minha. Aqueles que me atrapalharem são inimigos. E eu irei matar meus inimigos. Depois de gritar isso, Hajime suportou a intensa dor para mirar Donner em Fred e puxou o gatilho. Ele forçou seu braço direito e corpo em agonia devido ao coice, e usou intenção assassina contra seus inimigos. Além disso, ele ativou a velocidade da luz e pegou as brocas de cruz para atacar. Ao mesmo tempo, o dragão do trovão de Yui, o sopro de Tio e as balas explosivas de Xia o acompanharam. Contudo, quando vários dos dragões de cinzas com 3 a 4 metros de comprimento entraram na trajetória dos ataques, inúmeras pilhas de barreiras negras avermelhadas em forma de triângulo imediatamente apareceram e receberam todos os ataques do grupo de Hajime. A barreira que recebeu a força do ataque do grupo de Hajime nem mesmo resistiu por poucos segundos antes de se desfazer, porém, mais dragões de cinzas vieram detrás do grupo e empilharam outras barreiras similares, e assim, não foi possível atravessá-las. Olhando atentamente, eles viram que havia feras mágicas em forma de tartaruga nas costas dos dragões. Suas carapaças estavam brilhando com uma cor preta avermelhada. Então essas feras mágicas parecidas com tartarugas muito provavelmente foram as responsáveis por ativar as barreiras. Fred, vocês acharam que eu trouxe apenas essas feras mágicas do tipo dragão? Vocês não vão conseguir passar com facilidade pela defesa deles, entenderam? Muito bem, eu vou mostrar a vocês. Eu vou mostrar o outro poder que eu obtive, o poder dos deuses. Fred começou a se concentrar e recitar o encantamento em um murmúrio. Em sua mão havia um enorme tecido onde uma complexa e bizarra formação mágica estava desenhada. De acordo com o que ele disse, isso era outro poder dos deuses. Ele provavelmente se referia à magia da Era dos Deuses que obteve neste grande vulcão Guruyuan. Sabendo do grande efeito de uma magia da Era dos Deuses, o grupo de Hajime começou a atacar furiosamente, para não permitir que ele terminasse seu feitiço. Contudo, assim que eles superavam a barreira dos dragões de cinzas, uma nova barreira imediatamente seria ativada atrás da anterior. Assim, seus ataques não poderiam alcançar Fred. Normalmente, Hajime iria pedir a Yui e as outras duas para cobri-lo, enquanto ele avançava usando a aerodinâmica, mas ele ainda não tinha se recuperado completamente, então seria difícil para ele derrotar o grupo de dragões de cinzas. Pensando nisso, Hajime apertou seus dentes. Hajime guardou Donner e disparou todas as munições de Aorcan, cujo coice era pequeno, mas elas apenas explodiram várias barreiras dos dragões de cinzas, isso foi tudo. Elas não foram capazes de chegar a Fred, até as brocas de cruz que tinham muito poder, não poderiam destruir completamente todas as barreiras. E o tempo acabou. Fred terminou seu encantamento. Fred a transcender fronteiras. Xia AKH.
Atrás de você, Hajime-san. Ao mesmo tempo, assim que a última letra do nome da magia foi dita, Fred e o dragão branco desapareceram. Para ser mais preciso, membranas brancas apareceram e eles pularam dentro delas. O momento que Fred disse o nome da magia e o aviso de Shia aconteceram ao mesmo tempo. Então, o grupo de Hajime, sem ter tempo para arregalarem seus olhos com o espanto, viraram suas cabeças para trás. Lá estava, bem na frente de Hajime, um dragão branco com a boca totalmente aberta e Fred em cima dele, mirando em Hajime. Dentro da boca do dragão havia um calor extremo e poder mágico, concentrado e comprimido ao limite. O garoto imediatamente usou o Orkan como escudo e, ao mesmo tempo, o raio foi disparado a queima-roupa. Boouon. Hajime, GHH. AH. Acompanhado por um som estrondoso, Orkan foi atingida pelo raio e Hajime foi lançado para longe. O impacto e danos severos fizeram sua carne gritar, e Hajime soltou um gemido agonizante de sua boca apertada. Yui e Hajime. Querendo ajudar Hajime, que foi atirado para longe pelo raio, Yui e as garotas imediatamente tentaram atacar o dragão branco, mas os dragões de cinzas atacaram com um bombardeio como se soubessem o que as garotas fariam. Embora não tivesse recebido um golpe direto do raio, o impacto de ser lançado para longe fez a ferida de Hajime reabrir e sangue jorrar. Hajime estava desesperadamente segurando a Orkan, com seu braço direito ferido e resistiu usando a aerodinâmica. Então, pensando que iria cair no mar fervendo se isto continuasse, ele ativou Superar Limite. Era uma aposta perigosa ativar Superar Limite com o corpo ferido. Normalmente, ele iria apenas ficar exausto depois de usar a habilidade, mas com sua condição atual, ele provavelmente ficaria paralisado mais tarde. Ainda assim, Hajime julgou que usar isso era realmente necessário para superar esta situação. O corpo de Hajime foi envolvido dentro de uma torrente de luz vermelha brilhante, seu poder cresceu explosivamente. Hajime Haa! Rugindo, ele inclinou Orkan para desviar o raio à força. Mesmo assim, ele não poderia desviá-lo completamente, e ele foi atirada para longe enquanto jorrava sangue devido ao ataque. O dragão branco continuou atacando ao disparar inúmeros projéteis de luz que eram os mesmos da Hidra. No entanto, o raio do dragão era muito mais forte do que o da Hidra, então os projéteis de luz também não podiam ser subestimados. Além disso, sua combinação com o usuário de magia da Era dos Deuses tornava tudo extremamente complicado. Hajime e Broca de Cruz. Com os projéteis de luz que chegavam, Hajime se concentrou ao limite, entrando no mundo em câmera lenta e desviando como uma folha balançando ao vento. Em seguida, ele guardou a Orkan, que ficou inútil depois de derreter, e disparou Donner, enquanto também fazia a Ebroca de Cruz voar para atacar Fred ao mesmo tempo. Fred, que persistente, para desviar de um golpe decisivo por tão pouco. Se cobrindo mais uma vez com a barreira da fera mágica em forma de tartaruga, Fred estava apertando seus dentes enquanto observava a tenacidade do gravemente ferido Hajime com surpresa. Então, ele começou a recitar de novo o encantamento enquanto o dragão branco voava em alta velocidade. Tio, esta não vai permitir. Contra Fred e o dragão branco, que resistiam ao ataque feroz das brocas de cruz, enquanto disparavam os projéteis de luz e se afastavam de Hajime para ganhar tempo e completar o encantamento, uma voz misteriosa subitamente ressoou por todo o espaço. Ao mesmo tempo, eles foram assaltados por um impacto incrível de seu flanco. Lançado para longe, Fred parou seu feitiço e instintivamente se agarrou no dragão branco. Ele então olhou para aquela que afastou o dragão branco com 10 metros de comprimento. Ele arregalou seus olhos em assombro. Fred e um dragão negro. Tio, pareces que tu esqueceste teu lugar e se empolgaste. Esta não permitirá que machuques mais o mestre. Aquela que afastou Fred e o dragão branco foi a dragonificada Tio. Aceitando o risco da raça dos demônios sabendo da existência da raça dos Ryujin, Tio revelou sua aparência. E embora ela fosse um pouco menor do que o dragão branco, sua pressão superava em muito a do inimigo. A razão para Tio decidir se juntar ao grupo de Hajime em sua jornada era por ela gostar de Hajime, mas também para observar as pessoas que vieram do outro mundo, e para descobrir como seria o seu próprio futuro. Assim, ela queria esconder o fato de ela ser da tribo Ryujin. Essa também era uma lei de sua raça, então ela naturalmente seguiria isso. Afinal, não importava quão forte sua raça fosse, eles não seriam capazes de lutar contra números. Isso era algo que foi marcado dentro de seu povo pela perseguição de 500 anos atrás. Entretanto, Hajime, quem ela estava convencida de ser invencível e que não poderia ser ferido, sofreu ferimentos graves. Assim, quando ela viu o rapaz impotentemente caindo por causa do raio que vinha do alto, a mente de Tio foi atacada por uma feroz agitação. Ela pensou que tinha mal interpretado algo. Hajime era um humano.
Se ferido em um momento de descuido, era possível que ele morresse facilmente. Tio gradualmente se lembrou disso, e ela, que esqueceu do senso comum devido à sua vida longa, estava agora claramente consciente de seu sentimento graças à sua devoção por Hajime. Ele era um objeto de interesse para ela, mas não como seu mestre. Ela entendia agora que Hajime era um homem que ela, como mulher, não queria perder. Dessa forma, ela decidiu usar sua forma de dragão na frente dos outros. Ela não seria capaz de estufar seu peito e chamá-los de companheiros se estivesse relutante em fazer isto nesta crise. Acima de tudo, o orgulho de tio Clarce da raça dos Hyujin não a permitiria escolher a lei acima da vida de sua pessoa importante. Tio, jovem, lembre-se disto. Este é o sopro de um dragão. Ho-o-a-ar. Acompanhado de um som ribombante, um clarão negro imediatamente apareceu para engolir o dragão branco junto de Fred. O dragão branco girou seu corpo e disparou seu sopro contra o ataque que se aproximava. A luz negra e a branca colidiram, criando uma onda de choque violenta. O oceano de magma logo abaixo, no centro do ponto de colisão, estava enlouquecido e gerando gigantescas ondas de magma. A princípio, os sopros de Tio e do dragão branco eram iguais, mas o ataque de Tio começou a gradualmente empurrar o do dragão branco. Fred, para eu encontrar uma sobrevivente da raça dos Hyujin aqui, não há outro jeito. Apesar de ser arriscado, eu vou usar magia para fazer o espaço. Hajime, você acha que eu vou te deixar fazer isso? Fred KH. Talvez por ele não ter recebido nenhum relato sobre a raça dos Hyujin, Fred estava realmente surpreso. Vendo esta situação, ele cerrou os dentes, pegou outro pedaço de tecido de seu bolso, e tentou recitar o encantamento da magia da Era dos Deuses mais uma vez. Contudo, ele foi interrompido pelo impacto acompanhado de uma voz atrás dele. Era Hajime, que chegou atrás de Fred, sem o conhecimento deste, e disparou Donner, em sucessão enquanto o sangue escorria de seus ferimentos. 6 balas foram disparadas com um único som de tiro. Todas as balas, sem desviar nem mesmo 1 milímetro, atingiram o mesmo lugar. A fera mágica com aparência de tartaruga ao lado de Fred ativou a barreira mais rápido do que Fred poderia reagir, mas assim que ela foi atingida em distância quase inexistente pelos clarões, a barreira brilhando na cor preta avermelhada foi facilmente destruída. Na sequência, Hajime apareceu na frente de Fred, que mostrou sua irritação e entrou em pânico. Ativando a garra do vento em Donner, Hajime balançou a arma uma vez. Fred Gua. Pela distância de um fio de cabelo, Fred evitou ser cortado em 2 ao cair para trás. Entretanto, um corte horizontal foi gravado em seu peito. Hajime não parou seu ataque. Rodando usando o impulso do ataque contra Fred, ele ativou onda de choque mágica da conversão de poder mágico e chutou o demônio. Baum! Fred Guy! Fred mal se defendeu usando seu braço esquerdo, mas ele não pôde defletir a força, e assim, seu braço esquerdo foi esmagado e seus órgãos danificados. Fred foi atirada para longe do dragão branco. Notando o desaparecimento de seu mestre, o dragão branco perdeu sua concentração e o sopro negro se aproximou em um instante. Na mesma hora que Hajime pulou para longe do dragão branco, o sopro de Tio superou o raio e lançou o dragão branco para longe. Dragão branco Roar! Gritando enquanto era atirado para longe, o dragão branco conseguiu recuperar seu equilíbrio no meio do ar, mesmo depois de sua barriga receber o ataque do sopro de Tio, e ele imediatamente voou em direção ao teto. Fred estava nas costas de um dragão de cinzas. Reunindo-se no ar, Fred mais uma vez subiu no dragão branco. Hajime tentou persegui-lo usando a aerodinâmica, contudo. Hajime, GH. Gahak. A luz vermelha brilhante envolvendo Hajime desapareceu rapidamente, e não apenas de seus ferimentos, mas ele também vomitou uma enorme quantidade de sangue. Seu superar limite atingiu o limite de tempo. Em sua condição ferida, o dano foi ainda mais agravado por ultrapassar seu limite, e assim, o limite de tempo foi encurtado. Hajime estava caindo na direção do oceano de magma porque sua aerodinâmica foi desativada. Tio mestre, aguente firme. Hajime, Gu Tio. Tio voou para colocar Hajime em suas costas. Hajime, cujo dano foi aprofundado com o efeito posterior do superar limite e deveria ter desmaiado de alguma forma, conseguiu ficar de joelhos e seus olhos brilharam assim que ele encarou Fred no alto. Pelo que ele viu, até os dragões de cinzas que estavam atacando Yui e as garotas se reuniram ao redor de Fred. Yui e Hajime. Shia, Hajime-san. Gritando o nome do garoto, Yui e Shia apareceram correndo. Tio aterrissou em um ponto de apoio próximo. Ela fez isso porque era alta a possibilidade do atual Hajime não ser capaz de suportar os movimentos de batalha de Tio e cair. Pulando para o mesmo ponto, Yui e Shia imediatamente foram para os lados do rapaz e sustentaram seu corpo. Fred, que força assustadora!
essas mulheres também não são normais. Uma integrante da raça dos Hyugen que deveria ter sido aniquilada, uma usuária de magia que não usa encantamento nem formações mágicas, e uma integrante da tribo dos Homens Coelho com força inesperada e habilidade para ver o futuro. Elas também são possíveis usuárias da magia da Era dos Deuses. E para me acuarem agora, eu teria sido derrotado se não tivesse desferido o primeiro golpe. Espremendo suas palavras, Fred estava trocando um olhar com Hajime, criando faíscas. Ofegando, Fred tocou a ferida gravada em seu peito com sua mão direita ilesa. Hajime, por que você está assumindo que este é o fim? Eu ainda posso lutar. A expressão de Hajime ficou pavorosa por causa das palavras de Fred, mas mesmo com seu corpo surrado, os olhos de Hajime estavam brilhando com intenção assassina, enquanto ele declarava que a batalha continuaria. Fred, é claro. Sua torrente de intenção assassina transbordando mostra que você não irá desistir, não importa o quão ferido você esteja. Não apenas você tem poderes terríveis, como também tem uma intenção assassina que pode até devorar seu inimigo. Não, esse é o compromisso em sobreviver. Imaginando isso, Fred mostrou uma expressão decidida e encarou Hajime mais uma vez. Fred, eu não quero usar este método, mas isto é necessário se eu puder matar inimigos poderosos como vocês. Hajime, o que você disse? Sem responder à pergunta de Hajime, Fred disse algo para a fera mágica parecida com um pequeno pássaro, que pousou em seu ombro sem que ninguém percebesse. Então, ribombo, 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 ribombo. Splash. Kabum. Um grande tremor sacudiu todo o espaço, não todo o grande vulcão Goryuen, e o oceano de magma começou a se agitar, acompanhado de um incrível som estrondoso. Hajime, Uó. Yuina. Xia Kiaya, Tio Nua. Sofrendo com a súbita onda de choque que vinha de baixo, o grupo de Hajime ficou de quatro e gritou, enquanto desesperadamente tentavam recuperar seus equilíbrios. O grande tremor estava gradualmente ficando mais e mais intenso, e podia-se dizer que ele chegou a 7 na escala de Richter. 3. Do oceano de magma, inúmeros pilares de fogo não pilares de magma começaram a jorrar. Xia, Hajime-san. O nível do magma. Com as palavras de Xia, o magma ao redor do ponto de apoio, onde o grupo de Hajime estava, realmente começava a subir. Hajime, o que ele fez? Hajime espremeu suas palavras e perguntou ao óbvio culpado por esta situação, Fred. Se movendo para o teto acima da ilha central, Fred respondeu à pergunta. Fred, eu só destruí a pedra angular. 4. Hajime, pedra angular? Fred, é isso mesmo. Você não achou que era estranho quando viu o magma? O grande vulcão Goryuen obviamente é um vulcão ativo. Contudo, não há registros de erupção até hoje. O que eu quero dizer é que deve existir algo controlando a atividade do reservatório subterrâneo de magma. Hajime, essa seria a pedra angular, não me diga. Fred, sim. Eu destruí a pedra angular gigante que acalmava o reservatório de magma. Assim, este grande calabouço logo será destruído. E apesar de eu me arrepender profundamente por não poder compartilhar a magia da Era dos Deuses deste calabouço com meu povo, isso não será tão ruim se eu puder matar vocês aqui. Sejam destruídos com este grande calabouço. Friamente olhando para baixo para o grupo de Hajime, Fred segurou um pingente em seu pescoço e o apontou para o teto. Então, a rachadura no teto começou a se abrir. Junto do buraco circular no teto, várias portas no alto também se abriram. Aparentemente, Fred abriu o atalho para o exterior usando a prova de ter conquistado o grande vulcão Goryuen. Pela última vez, Fred encarou o grupo de Hajime e então se virou junto do dragão branco, desaparecendo dentro da passagem no teto. Com o magma ao redor enlouquecido, como se fosse um mar influenciado por um furacão, o número de pilares de magma continuou a aumentar. O magma começou a engolir as beiradas do ponto de apoio onde o grupo de Hajime estava. Era um espetáculo digno de ser chamado de fim do mundo. Por algum tempo, Hajime fechou seus olhos e ficou pensando em algo. Se decidindo sobre alguma coisa, ele se levantou, apesar de seus ferimentos. Na mesma hora, os dragões de cinzas deixados para trás por Fred e o dragão branco começaram a simultaneamente disparar pequenos raios. Eles pareciam querer matar o grupo de Hajime neste local, por qualquer meio necessário. Enquanto Yui estava interceptando os ataques usando a calamidade absoluta, Hajime colocou sua mão na caixa do tesouro. Então, ele colocou sua mão nas duras escamas de dragão cobrindo a bochecha de Tio, que estava disparando seu sopro contra os dragões de cinzas no alto para fazê-la encará-lo. Hajime, Tio, escute. Pegue isto e vá sozinha. Você tem que escapar pelo teto para o exterior.
Por um momento Tio estava piscando, sem entender o que ele disse. Então ela percebeu no momento seguinte e levantou uma voz que era uma mistura de tristeza e fúria. As palavras de Hajime a diziam para ela sobreviver, descartando ele e as outras duas. Tio mestre, esta não é digna de passar seu último momento com ti. Tu estás descartando esta? Esta? Hajime, não é isso, tio. Eu só vou dizer isso uma vez porque não temos muito tempo sobrando. Eu não estou desistindo. Eu vou obter a magia da Era dos Deuses e vou espancar aquele desgraçado algum dia. Aliás, eu vou cumprir minha promessa de levar a Pedra Serena. Entretanto, é impossível fazer isso sozinho. É por esse motivo que eu quero que você me empreste seu poder. Se não for você, será impossível atravessar tudo e voltar para Ankadi, por favor, tio. Hajime olhou para Tio Dragonificada com um olhar sério que ele nunca tinha usado com ela antes. Com seu orgulho e arrogância, Hajime tinha dito que seria capaz de fazer qualquer coisa sozinho, mas ele estava confiando nela, expressando que ele precisava da cooperação dela para cumprir seus desejos e para superar todas as dificuldades. Ele disse que precisava do poder de Tio. Não havia traços dele desistindo, tentado se sacrificar, ou a excluindo. A tristeza e raiva no coração de Tio mudaram radicalmente para alegria enquanto ela tremia. A ela foi confiado algo importante pelo homem que ela gostava, não pelo homem que ela queria como parceiro nesta situação de vida ou morte. Ela não seria uma mulher se não correspondesse. Dessa forma, Tio respondeu com apenas uma frase. Tio, conte com esta. Hajime colocou a caixa do tesouro na parte mais interna das escamas de Tio. Fazendo isso, ele estava tocando diretamente o corpo dela enquanto ela estava em sua forma de dragão. Confirmando a caixa do tesouro, com sua pele, Tio silenciosamente esfregou sua cabeça em Hajime. Era a melhor expressão de amor que ela poderia demonstrar agora. Hajime também a acariciou gentilmente antes de se separar dela. Tio voltou seu olhar para Yui e Shia. Assim ela acenou com a cabeça vigorosamente após sentir que as duas também não tinham desistido. Hajime e Tio, entregue esta mensagem para Kaori e Miu. Nos vemos mais tarde. Ok? Tio Fufu entendido. A mensagem extremamente indiferente de Hajime fez Tio rir involuntariamente, e depois de um instante, ela voou enquanto era cercada por um poderoso vento. Usando manobras aéreas para desviar dos pequenos raios, Tio imediatamente tentou atravessar o grupo de dragões de cinzas. Os dragões de cinzas, sentindo a crise pelos movimentos do dragão negro, concentraram seus ataques em Tio. Os pequenos raios que se aproximavam foram neutralizados pelo sopro de Tio, mas isso não foi tão fácil porque os raios continuavam a surgir um após o outro. No entanto, no momento que o equilíbrio estava a ponto de ruir, um raio apareceu de baixo e destruiu vários dragões de cinzas que estava atacando Tio. Eram os pequenos raios comprimidos e disparados pela calamidade absoluta de Yui. Além disso, balas sólidas explosivas foram disparadas, e a onda de choque eliminou mais alguns dragões de cinzas. Subitamente, talvez porque Fred e o dragão branco tivessem chegado no exterior, as portas no teto começaram a fechar. Percebendo que não tinha muito tempo, Tio focou em acelerar com determinação para receber o bombardeio. A velocidade de voo dela aumentou ainda mais, mas os pequenos raios caindo começaram a superar as escamas de dragão de Tio. Tio, HMPH, uma dor só neste nível, isso é bom. Podem vir. Exatamente como ela disse, o humor de Tio melhorou junto do aumento em sua velocidade sempre que os ataques dos dragões de cinzas machucavam seu corpo. Era o efeito da conversão de dor da forma de dragão. Quanto mais dor ela sentia, mas sua tensão aumentava junto de um aumento temporário em suas capacidades, uma habilidade derivada horrível. A propósito, isso foi algo que ela adquiriu quando conheceu Hajime depois de viver várias centenas de anos. Assim, ao invés de superar a barreira, como a barreira diante da habilidade derivada, era mais como se uma porta tivesse sido aberta. Com os dragões de cinzas ficando assustados, Tio passou pela tempestade de raios e atravessou a porta pouco antes de ela se fechar. Olhando para cima, uma pequena e nostálgica luz podia ser vista. Era a luz do exterior. Ainda havia muitas portas que começavam a se fechar uma a uma. Sem pensar nas consequências, exceto parte dela que iria ser usada para manter a forma de dragão, Tio usou sua magia ao limite e manipulou o vento. Se lembrando da longa vida que ela teve, essa era uma velocidade que ela nunca usou antes. Ela literalmente voou se tornando um vendaval. Ela passou por uma, duas, três portas e finalmente chegou na última delas, uma porta imensa conectada com o lado de fora. Tio estava seguindo em frente enquanto era cercada pelo vento negro como se fosse uma bola de canhão, e projéteis de luz atacaram ela do alto.
Aparentemente Fred e o dragão branco notaram Teal, e assim, eles pararam para atacá-la. Agora, mais da metade das portas estava fechada. Girando enquanto desviava, Teal não diminuiu sua velocidade, mesmo se ela não pudesse evitar o bombardeamento, e o dragão branco disparou seu raio. Com seu poder mágico esgotado, o raio não tinha a força do início do confronto. Foi no máximo apenas metade de sua força inicial. Contudo, o dano, se Teal fosse atingida por ele, ainda superaria o que ela recebeu dos raios menores. Além disso, a velocidade dela iria cair se ela desviasse ou interceptasse. Nesse caso, ela não conseguiria chegar a tempo antes da porta fechar. Teal se preparou e ela aumentou ainda mais sua velocidade usando a conversão de dor logo após o bombardeio de projéteis de luz. E nesse momento, várias sombras passaram ao lado de Teal, aparecendo entre ela e o raio que se aproximava. Essas eram coisas que Teal conhecia apenas ao vê-las. As cruzes flutuantes, armas de alcance total, as brocas de cruz de Hajime. Elas seguiram atrás de Teal. As 3 brocas de cruz que apareceram e estavam envolvidas por uma luz vermelha brilhante, tentaram mudar o ângulo do raio, e o defletiram para o lado. Apesar de elas serem destruídas uma atrás da outra pela força do ataque, elas interromperam o raio e protegeram Teal. Além disso, outras 4 brocas de cruz e voaram ao lado dela, para protegê-la. Teal Anuhaa, não posso mais segurar. Mestre Ei, esta te ama. Mesmo ele podendo ser derrotado pela torrente de magma, Hajime ainda estava controlando todas as brocas de cruz, de dentro do vulcão para proteger Teal. Assim, ela rugiu para o mundo, gritando sobre seu amor. Sendo especialmente forte, mesmo entre a tribo Ryujin, Teal nunca foi protegida por um homem até hoje. Era sempre ela responsável pela proteção. Foi por esse motivo que o fato de ela estar sendo protegida durante uma situação extremamente difícil fez ela explodir de alegria com uma sensação que ela nunca teve antes. Teal Oguro Ahor. Com um rugido de dragão, ela passou pela última porta. Se tornando uma massa de vento negro, Teal voou verticalmente, dançando sob a luz do sol que surgia cercado pela gigantesca tempestade de areia. Fred para a situação chegar a este ponto. Que monstro! Mas esse dragão negro está coberto de feridas. Eu vou. Mate. Teal, que voava para cima, deixou Fred no dragão branco, espantado, mas ele imediatamente afiou seu olhar e tentou atacar. Contudo, seu plano e suas palavras foram interrompidas. As 4 brocas de cruz cercaram Fred e o dragão branco em todas as direções antes que eles percebessem. Fred fez a fera mágica em forma de tartaruga, que ele pegou durante sua fuga, prontamente erguer uma barreira. Afinal, foi provado que o poder ofensivo da broca de cruz não poderia destruir a barreira. E apesar do resultado poder ser diferente se elas estivessem carregadas com balas explosivas, as balas sólidas dos ataques de longa distância de Xia eram escassas. E Hajime deu prioridade para a munição de Donner e Selag, assim, ele não teve tempo para implementar esses novos projéteis nas brocas de cruz. Entretanto, as brocas de cruz possuíam um método de ataque ainda mais poderoso. Este método fez a expressão tranquila de Fred congelar, comprovado pela forma como ele foi lançado para longe junto do dragão branco depois de receber um enorme dano. Acabou! Enquanto pensava que era estranho que as brocas de cruz não atirassem e abruptamente brilhassem em vermelho, no momento seguinte, elas explodiram. As 4 brocas de cruz foram posicionadas em todos os lados para não permitir que seus alvos escapassem do impacto. O enorme e poderoso impacto e as balas que se espalharam como uma tempestade, destruíram a barreira e atingiram Fred e o dragão branco. Fred Gai! Dragão branco Huan! Mestre e servo gritaram ao mesmo tempo enquanto eram atirados para longe. Além disso, Teal atacou com um tornado, empurrando Fred e o dragão branco para dentro da tempestade de areia. Teal queria disparar seu sopro para ter certeza de eliminá-los, mas ela não poderia fazer isso porque não tinha muita força sobrando. Teal observou por um tempo o lugar onde Fred e o dragão branco desapareceram, então ela moveu seu olhar depois de confirmar que não havia mudanças. Ela silenciosamente observou o grande vulcão Guruyuan diante dela sem nenhum traço de sua usual depravação. Em seguida, acenando como se dissesse, esta irá acreditar em vós, ela se virou e voou na direção de Gankadi. Depois de vários minutos, um grande terremoto com o grande vulcão Guruyuan como epicentro com sons que superavam rugidos apareceu, e uma grande explosão, capaz até de partir a atmosfera, surgiu, e temporariamente soprou a tempestade de areia. Fumaça negra apareceu no grande vulcão Guruyuan enquanto rochas escaldantes voavam e faíscas se espalhavam do vulcão.
Foi uma grande erupção nos grande vulcão Guruyuan que foi registrado como nunca ter entrado em erupção na história. De certa forma, esse era um momento histórico. Depois de alguns minutos, o vulcão mais uma vez foi cercado pelo véu da tempestade de areia gigante, escondendo sua excentricidade. Mesmo assim, o som estrondoso, que parecia ser o grito da terra, junto com a fumaça preta que jorrava, certamente foi visto pelo povo de Ankadi. A preocupação deles aumentou ainda mais. Esse também foi o sentimento da garota e da garotinha que estavam esperando pelo retorno de seus importantes companheiros. Obrigado por assistir, siga-nos nas redes sociais abaixo, e também estamos no Spotify também agora. Curte e compartilha com os amigos, nos ajude a crescer. Agradecemos você por nos acompanhar nessa mágica jornada. Até a próxima!